Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre seno, cosseno e tangente. Lembrando que a gente está falando da trigonometria na circunferência. E a gente já conhece, né, o resultado clássico lá da definição quando a gente trata do triângulo retângulo, certo? No triângulo retângulo a gente sabe muito bem que se a gente tiver aqui um ângulo aqui, opa, me perdi, um ângulo aqui, alfa, certo? Então a gente vai saber o seguinte, né? Que por definição a gente vai pegar o cateto oposto pelo cateto adjacente e vai ser a tangente, certo? E aí a gente fazia aquela comparação que a gente fez em outro momento e a gente chegava ao seguinte, né? Que a tangente desse ângulo alfa, na verdade, era a mesma coisa que seno sobre cosseno. Eu não vou fazer de novo porque isso já foi feito em outro momento. Tudo bem? Bom, isso aqui a gente está falando do triângulo retângulo. E qual a característica do triângulo retângulo? Que esse ângulo sempre é agudo. Por que sempre é agudo? Porque nós já temos um de 90. Então, nenhum desses ângulos aqui é zero. Para a soma da 90, os dois têm que ser menores do que 90. Então, agudo. Certo? Então, a grande questão agora é como que isso aí se comporta quando a gente fala da circunferência trigonométrica. Tá bom? Vamos pegar aqui, então, a circunferência. Então, está aqui desenhada a circunferência trigonométrica, lembrando que a gente adota a circunferência de raio 1 e o eixo da horizontal é o eixo dos cossenos, da vertical é dos senos, certo? E também tem o eixo das tangentes. Vou colocar ela agora. Então, está aqui o eixo das tangentes. Ela vai ser então definida na circunferência passando exatamente aqui nesse ponto, né? Nesse ponto aqui de cruzamento entre o eixo dos cossenos, certo? E o cruzamento ali da circunferência. Então, repare, o eixo das tangentes tangencia a circunferência ali, tá certo? É uma reta tangente à circunferência, tá bom? Então, ótimo. E agora, o que acontece aqui? Vamos lembrar rapidinho. Vou fazer aqui um desenho, né? A gente tinha comentado das outras vezes que quando você tem aqui o eixo das tangentes, você tem um ângulo, por exemplo, o ângulo alfa, né? Para saber a tangente, você prolonga e a medida algébrica desse pedaço aqui. O que é a medida algébrica? A medida algébrica ela considera o valor positivo ou negativo, tá bom? Então a gente sabe que isso aqui, o tamanho disso vai ser a tangente daquele ângulo, certo? Então isso daí. Agora então, lembrando dessas coisas, a gente vai pensar isso aqui na circunferência, tá? Vamos pegar aqui um ângulo no primeiro quadrante, tá bom? Então, olha só, se fosse do primeiro quadrante, lembrando que você tem a circunferência aqui dividida, né? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, terceiro e quarto. A gente vai contar no sentido anti-horário, tudo bem? Então, está aqui no primeiro quadrante, lembrando que tem outra forma da gente descrever o primeiro quadrante, certo? A gente fala assim, que a gente está querendo o ângulo alfa. Alfa é um número real, certo? E acontece uma coisa com esse ângulo, esse número alfa. Ele é maior do que zero, ou seja, zero é menor do que alfa, e o alfa é menor do que
π sobre 2. Então, repare, né? Aqui é o 0 e aqui é o π sobre 2. Então, eu estou falando de algum ponto aqui no meio, entre 0 e π sobre 2. Tá certo? Pronto. Então, vamos considerar agora um ângulo alfa ali. Eu sei que ele é no primeiro quadrante. Vamos supor que ele esteja aqui, ó. O ângulo alfa, certo? E agora a gente vai prolongar esse negócio. Ficou meio torto. A gente vai prolongar até o eixo das tangentes. Então, quer dizer que aqui, né? Daqui até aqui é a tangente de alfa. Vamos dar um zoom. Tangente de alfa, certo? E aqui vale 1. Repare que a gente pode traçar aqui um outro triângulo aqui, certo? Então, vamos identificar esses triângulos aí pintando. A gente pode pegar aqui esse triângulo aqui, ó, grande, certo? Ele é um triângulo retângulo aqui. E a gente pode pegar esse outro ângulo aqui, ó, menor, tá vendo? Pronto. Esses dois triângulos, o que a gente sabe deles? Eles são congruentes, óbvio. Eles têm aqui o ângulo alfa é comum, pertence aos dois. O ângulo reto, então o terceiro ângulo já é igual, porque você tem dois ângulos iguais e a soma tem que dar 180, mas eu ainda posso falar assim, né? Isso aqui é uma reta paralela à verde, e esses ângulos aqui são complementares, então eles têm três ângulos iguais, né? Então os dois triângulos são congruentes. E o que a gente sabe é o seguinte, que na circunferência trigonométrica, isso aqui é o cosseno do alfa, e essa parte aqui é o seno do alfa. Então, quer dizer o seguinte, né? Que nós temos aqui, vamos pegar uma coisa laranja, tá? Nós temos o triângulo menorzinho, que aqui é seno de alfa e aqui é cosseno de alfa. E nós vamos ter o triângulo amarelo. E eu não tenho aqui a caneta amarela, mas tudo bem. Vamos pegar o verde, né? Aqui. Então, nós vamos ter o triângulo semelhante ao primeiro. Aqui, ó, é a tangente de alfa. E aqui, o outro cateto, ele é o raio. E o raio mede 1. E como, então, os triângulos eles são semelhantes, o que nós temos? Que este está para este, tangente de alfa está para seno de alfa, assim como 1 está para cosseno. 1 está para cosseno de alfa, certo? Então, quer dizer o seguinte, você passa esse aqui multiplicando para lá, pronto, né? Acabou. Quer dizer que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas veja bem, o que eu acabei de fazer aqui era um resultado que a gente já conhecia. A gente começou a nossa aula falando disso. Que quando os ângulos agudos, quando os ângulos são agudos, a gente já conhece esse resultado. E, olha só, aqui é do primeiro quadrante, certo? Então, a gente conhece esses ângulos aí, os dois estão entre 0 e 90 graus, tá bom? Mas por que ele é importante? Porque a gente percebe que a definição dos eixos, o eixo cosseno na horizontal, o eixo dos senos na vertical, a tangente, essa definição ela traduz perfeitamente o que a gente já conhece do triângulo retângulo. Isso que é importante a gente perceber. Então,
vamos agora generalizar essa ideia. Bom, então a gente vai poder generalizar essa ideia aqui, tá bom? Olha só, quando tiver, por exemplo, no segundo quadrante, então a gente pode pôr aqui um ângulo, mais ou menos aqui, certo? E esse ângulo, como que a gente vai medir? Lembra? Sempre a partir desse eixo horizontal à direita. A direita do eixo horizontal, certo? Ele é um ângulo obtuso, certo? Maior que 90 aí. E perfeito, mas como que a gente faz então para encontrar a tangente aqui na circunferência? A gente prolonga esse cara até bater no eixo das tangentes. Então quer dizer que isso daqui é a tangente, tá, do ângulo. Vai ser tangente de alfa. Quem é alfa? Alfa é esse. E como ele está no segundo quadrante, ele está entre π sobre 2, aqui é π sobre 2, né? E π, certo? 90 e 180 graus, tá bom? Então, repare, tangente é negativa. A tangente é negativa, o valor da tangente. Ah, ok, mas e daí? E daí que é o seguinte, a gente consegue provar facilmente que esse triângulozinho aqui, ó, pronto, esse triângulo, ele é semelhante àquele outro ali do lado, que está no quarto quadrante. Tudo bem? Por que eu sei? Aqui é o ângulo oposto pelo vértice, então é alfa. Aqui é o ângulo reto por definição. Pronto. O outro ângulo também é igual. Então eles são semelhantes. Então, fazendo a semelhança, o que você vai fazer? Aqui é o cosseno do alfa. Desculpa, eu usei a mesma letra, tá? Eu não posso usar a mesma letra, tá? Aqui, ó, eu tenho que usar outra letra ali, tá bom? Tem que ser beta e beta, desculpa. Então, aqui quer dizer o seguinte, tá? Quer dizer o seguinte, aqui é o cosseno de alfa e aqui é o seno de alfa, né? Aqui é a tangente de alfa e aqui é 1. Perfeito. Agora é só fazer o quê? Fazer igualzinho, né? O que a gente estava fazendo. Faz a proporção ali, a regra de 3. Ok? E pronto. É isso aí. E se for no terceiro quadrante, o quarto quadrante, é a mesma coisa. Vou fazer o desenho aqui rapidinho. Prontinho. Então aqui estão as circunferências trigonométricas no terceiro e quarto quadrante, que nós temos aqui o ângulo. Aqui é o ângulo alfa, ó, do quarto quadrante. Eu esqueci de desenhar ele aqui, tá? Ângulo alfa. E sempre então nós vamos encontrar os triângulos ali semelhantes, e se você fizer a continha com as medidas algébricas, enfim, você vai perceber que sempre vai ser igual. Tem alguns casos que a gente ainda não comentou, tá? Que são os casos, e se for nos eixos, então a gente vai comentar isso aqui e terminar a nossa aula prontinho, né? Então nós vamos ter dois casos básicos aqui. Nós vamos ter quando o alfa for zero, quando alfa for zero, e quando o alfa for π. Nesses dois casos, o que vai acontecer? Zero está aqui, π está lá, no eixo horizontal com a circunferência, tá bom? Esse aqui já está em cima o que está na direita já está em cima do eixo das tangentes. E o eixo das tangentes, ali não está nem para cima nem para baixo, é zero. Tá? Então, daqui a gente vê o seguinte, que a tangente de zero vai ser zero. E quando o alfa for π, certo? Então você tem que sair daqui, de onde está a imagem dele,
passar pela origem do sistema até bater na tangente, certo? Onde que bateu? No mesmo lugar. Quer dizer então que a tangente de π é igual a zero. Então esse aqui é o primeiro caso, certo? Da tangente. E o último caso é o seguinte, quando está aqui, ó, ou ele está no π sobre 2, ou ele está no 3π sobre 2, lá embaixo. Certo? O que vai acontecer? Aqui, ó, não tem jeito. Passando pela origem, dois pontos vão definir uma reta e aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Essas retas são paralelas. Então, é o seguinte, tá? Para a gente finalizar, então, se o alfa for π sobre 2 ou o alfa for 3π sobre 2, então não existe a tangente de alfa. Não vai ter esse encontro. Isso também não é uma novidade quando a gente vê a relação seno sobre cosseno. Tá bom? Por quê? Por que não é? Óbvio, não é seno dividido por cosseno? Existe divisão por zero? Não. Qual que é o cosseno de π sobre 2? Você tem que encontrar o eixo dos cossenos, vai lá bater no zero, tá? Então, por isso, também não vai ter o seno, ok? Então, é isso daí, pessoal. Até a próxima aula.